Radiestesia e radiônica, quais suas diferenças? Meu nome é Evandro Legramonte e eu trabalho com oráculos e terapias holísticas no meu dia a dia, além de também atuar como professor destas áreas, hoje transformando a vida de mais de 7.500 alunos. E nessa nossa bate-papo de aula, nossa aula virtual aqui, né, onde a gente tem essa conversa atemporal, eu quero falar para vocês aí algumas diferenças e a união dessas duas técnicas hoje dentro da terapia holística, que é a radiestesia, que é para medir, para mensurar, para detectar algo, e a radiônica, que é usada para trabalhar a cura ou a manifestação de algo, ok? Então vamos começar com alguns exemplos práticos de ferramentas práticas, né? Eu diria que nos dias de hoje a ferramenta mais comum da radiestesia, embora existam outras ferramentas hoje menos usada, mas existente, a mais comum é o pêndulo, né? Isso aqui é um pêndulo de madeira. Então seja um pêndulo de madeira, seja um pêndulo de cristal, seja um pêndulo misto, onde você tem o cristal e o metal, ou seja, ou um pêndulo mais moderno eu digo assim, mais novo em termos de invenção, que é o pêndulo de orgonite, né? Então, seja qual for o pêndulo, seja o misto, seja de metal, seja de orgonite, é o equipamento de radiestesia mais comum hoje, seja para você usar numa prancha radiestésica. Existem milhares de pranchas radiestésicas para você estar fazendo determinadas mensurações, você está perguntando, entre aspas, para o pêndulo qual que é o problema, qual que é a frequência, o que pode ser feito para ajudar aquela pessoa, aquele ambiente ou aquele animal. E aí, usando técnicas da radiônica, como gráficos radiônicos, por exemplo, você pode estar realizando tratamento de ambientes empresariais, ambientes familiares, ambientes de indústria. Você pode estar tratando pessoas e também os nossos pets, os nossos animaizinhos, seja um cachorro, seja um gato, por exemplo, tá? Então, o mais comum é da radiestesia é o pêndulo. Porém, lá em muitos séculos não, há muitos milênios atrás, né, e mesmo ainda hoje, com tanta tecnologia, algumas pessoas pegam ali um determinado galho de árvore, né, uma forquilha, e ela sai ali com aquele pedaço de madeira, e aonde, vamos supor, se você está com duas forquilhas, né, aonde a pessoa está segurando a forquilha, ela fizer um X, que ela se move, né, entre aspas, sozinha, ali onde se cruza, né, quer dizer que pode cavar que ali vai ser encontrado água. E também nos primórdios usaram até para encontrar petróleo, quando você não... Hoje você tem aí tecnologias que do espaço um satélite é capaz de analisar até determinadas profundidades, né? O que me faz lembrar, alguns anos atrás na China, onde um instrutor se perdeu com alguns alunos dentro de uma caverna lá na China, e houve um desmoronamento, e o Elon Musk, através da SpaceX, até ofereceu um determinado equipamento que seria capaz de encontrá-los, né, através ali das rochas, né? A NASA, por exemplo, hoje, ela tem alguns rovers em Marte, que tem determinado como o InSight, né, que ele consegue analisar na profundidade ali até uma certa camada. Tudo isso vem da radiestesia. Então, a radiestesia, ela não nasceu como algo dentro do esoterismo, ou dentro do espiritual, dentro do paranormal, dentro do fantástico. A radiestesia, ela surge realmente dentro dos princípios científicos. Porém, a ciência tradicional de Albert Einstein, ela tem uma certa dificuldade em aceitar determinadas coisas, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Porém, aqui no Brasil a radiestesia é vista por algumas pessoas com certa desconfiança e por outras é visto como uma grande certeza, né?
A radiestesia já foi utilizada até mesmo para descobrir doença nas pessoas. Na Itália, até hoje, muitos médicos ainda recorrem à radiestesia, embora hoje você tenha equipamentos que vai aferir aquilo com uma rapidez maior. Mas se você pegar um eletrocefalograma, por exemplo, ele é basicamente um equipamento eletrônico, mas com os princípios da radiestesia. Então a radiestesia, seja através de um pêndulo, seja através de forquilhas de madeira ou qualquer coisa que possa ter uma sensibilidade, né, para apontar e mensurar, a gente vai chegar ali a um determinado valor, a uma determinada situação. Dentro da radiestesia, nós costumamos ter algumas tabelinhas. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma mesa radiônica quântica que eu canalizei, né? E aqui nós temos, por exemplo, um gráfico radiestésico, onde através do pêndulo, por exemplo, eu posso descobrir se uma pessoa está tendo problemas com vidas passadas, se ela está tendo algum problema físico, se esse problema físico está ligado, por exemplo, a glândulas do corpo, ou se é um problema de desequilíbrio espiritual, mental, emocional, se ela está tendo problema com água subterrânea. Então esse aqui, por exemplo, é um dos milhares de gráficos radiestésicos que, utilizando um pêndulo, a gente consegue estar ali mensurando para ver o que está acontecendo. Isso tudo é apenas um resumo do que é radiestesia. Ah, mas quer dizer que o pêndulo ele é mágico que nem a varinha do Harry Potter? Não, o pêndulo não é mágico, tá? Então esse pêndulo de madeira não foi feito de uma madeira de um sabugueiro com uma pena de uma fênix, tá? Muito menos esse cristal foi extraído das minas do rei Salomão, muito menos esse outro cristal foi extraído das minas dos anões, ou o pêndulo aqui de orgonite, ele foi feito com as lágrimas de um dragão. Não. Tá? Os pêndulos, eles não são mágicos. Aí você pergunta, mas como a radiestesia funciona? Como é que o pêndulo na radiestesia funciona? Nós temos dentro do nosso cérebro, e isso é comprovado pela ciência tradicional, uma glândula chamada pineal. Porém, a ciência tradicional ela diz que a glândula pineal ela segrega ali algumas substâncias que atuam em certas situações no corpo humano, como o ciclo circadiano, diz que também tem a ver com a questão da alimentação. Mas tirando essa questão da ciência tradicional, que eu não sou médico, não entendo nada de medicina, eu sei tanto quanto vocês sobre medicina, eu estou aqui para falar da parte mais da terapia holística. Essa glândula pineal, dentro da técnica da radiestesia da terapia holística, ela é como se fosse uma pequena anteninha Wi-Fi. Gente, ela é bem pequena mesmo, a glândula pineal, tá? Então a glândula pineal, ela é uma glândula no nosso corpo, ou seja, no nosso cérebro, para ser mais específico, em que ela consegue captar coisas que estão no astral, coisas que estão no espiritual, porque tem o astral e tem o espiritual. Então a glândula pineal, ela capta, tá? A glândula pineal, ela trabalha junto com o chakra coronário, que é um centro de energia espiritual aqui, junto com os outros chakras do corpo. Inclusive, na palma da mão, nós temos um chakra, né? Tanto que os judeus, eles têm o Ramsá, o Ramsá é um amuleto judeu que tem um olho. Aquele olho, na verdade, né, os judeus dizem que é o olho de Deus, mas também representa o chakra da palma da mão, né? Então, o pêndulo, quando a correntinha ou a cordinha, ela entra em contato ali com o chakra da palma da mão, que através da nossa aura e do sistema nervoso se conecta à glândula pineal. Então, quando nós queremos mensurar nós usando a nossa capacidade mediúnica, que é algo que está disponível a qualquer pessoa, seja você espírita, evangélico, católico, até mesmo os ateus, todo mundo tem glândula pineal, todo mundo tem mediunidade. Ai, a minha intuição, a tua mediunidade, né?
Então a glândula pineal, ela consegue, através, digamos assim, de um sinal Wi-Fi espiritual, para vocês entenderem, ela vai lá no espiritual e no astral, ela capta aquela informação e ela transmite aquela informação para o sistema nervoso, para a aura, e ela estimula micromovimentos que faz com que o pêndulo ele gire no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá vendo o esforço que eu tenho que fazer? Se eu quiser por mim mesmo girar o pêndulo, olha o esforço que eu tenho que fazer. Mas usando a glândula pineal, a aura, o pêndulo começa a obter e ganhar velocidade através dos micromovimentos. Então tem um movimento que a gente vai ver em futuras aulas, né, do pêndulo. Isso eu vou acabar dando um curso de pêndulo aqui, né? Mas só para vocês entenderem. A forquilha, por exemplo, pessoal, para achar água, por exemplo, ou aurímetro para você medir a aura de uma pessoa, né, também trabalha com a glândula pineal, com o sistema nervoso e com a aura. É por isso que nós, terapeutas holísticos, operadores de mesa radiônica quântica, radiestesistas, nós sempre temos que cuidar do nosso equilíbrio, da nossa limpeza, do nosso espiritual, mental, emocional e físico, para que a gente possa ter uma captação melhor, de alta qualidade, para mensurar, através da radiestesia, a forma certa e correta daquela informação que nós estaremos passando para o nosso interagente. Pois é, o nome que se dá para a pessoa tratada na terapia holística é de interagente, ou podemos chamar de cliente. Só não podemos, pelas leis brasileiras, chamar de paciente. O paciente ele é o cliente do médico e da médica na medicina tradicional. Para nós é indicado dizer interagente e dizer cliente, porque nós trabalhamos com a terapia complementar. E aí, Evandro, o que é a radiônica? Um grande exemplo de radiônica são os gráficos radiônicos, né? Por exemplo, um gráfico para trabalhar a harmonização, né? Um gráfico para trabalhar a desimpregnação de energias, um gráfico para potencializar a prosperidade financeira, um gráfico para potencializar a vitalidade, um gráfico para ajudar a pessoa a dormir melhor, um gráfico para ajudar o alívio de dores, um gráfico para trabalhar a prosperidade também financeira das pessoas, um gráfico para desembaraçar problemas na vida da pessoa, e por aí vai, gente. É um tanto de gráfico que tem aqui, né? Então a radiônica, ela trabalha com... O que são os gráficos? Os gráficos, eles têm formas. Essas formas são chamadas de geometrias sagradas. E as geometrias sagradas não é novidade, gente. Se você for nas pirâmides no Egito, você vai encontrar geometrias sagradas. Se você for lá em Israel, nas construções mais antigas de Israel, você vai encontrar a geometria sagrada. Se você for em Machu Picchu, você vai encontrar a geometria sagrada. Ou seja, todos esses monumentos antigos, você vai encontrar a geometria sagrada. Por exemplo, a estrela de 6 pontas, muito conhecida como estrela de Davi, estrela de Salomão, estrela da bandeira de Israel, por exemplo, na estrela dos judeus. E a gente conhece mais desta forma na atualidade, mas a estrela de 6 pontas, você encontra na arqueologia em diversas culturas antigas, né? Desde os antigos babilônicos, por exemplo, né? As civilizações antigas, né? Que estariam ligadas aos famosos Anunnakis, né? Que é uma história, né, de outras épocas, né? Não querendo assustar vocês, mas o mundo já acabou. Já tivemos 4 Ragnaroks ou 4 Apocalipse. Pois é, nós tivemos 4 fins do mundo. Quer dizer que a gente está caminhando para um 5º fim do mundo? Dessa vez não será o fim do mundo como foi as outras vezes. A última vez, por exemplo, foi através do dilúvio, que não é algo que está só na Bíblia cristã ou no Torá judaico, né? Mas em várias outras culturas pelo mundo retrata o dilúvio, e hoje a ciência
através de fazer perfurações em camadas de gelo, eles são capazes de analisar como estava o clima, como é que estava em determinadas épocas. A própria ciência, em vários lugares do mundo, ela pôde comprovar que o dilúvio, né, ele realmente aconteceu. Agora o tempo, se foi 40 dias, 4 dias, aí é uma coisa que ainda está em discussão dentro da arqueologia, da ciência tradicional e da espiritualidade. Mas aconteceu. Só que dessa vez o fim do mundo não será, né, não será queda de meteoro, não será zumbi, não será as inteligências artificiais dominando o mundo. Não. É a transição planetária que já está acontecendo. Nós já estamos na transição planetária, o que também pode ser chamado de Ragnarok, né, o Kalpa dos últimos dias da lei, por aí vai cada cultura dando o final do calendário maia. Então nós já estamos sim, né, no momento, esse fim do mundo é uma transição planetária, onde todos aqueles seres que não estarão preparados para continuar aqui na Terra, na nova era, no momento em que nós teremos aí um planeta de regeneração, essas almas mais duras, essas almas mais ruins, ou seja, essas pessoas que querem guerra, que são estupradores, assassinos, pedófilos, corruptos que causam a morte de milhões de pessoas, pessoas que usam a religião para enganar e sacrificar e prejudicar as outras pessoas, ou seja, todos que não estiverem de acordo com a lei crística, com a lei búdica, com a lei maior, né, vão ser transmigrados para outros planetas, porque como na atualidade disse o Mestre Jesus, está lá na Bíblia dos cristãos, na casa do meu Pai há muitas moradas. A própria ciência olha, né, para o pouco que ela consegue enxergar, ela fala, gente, tem planeta pra caramba por aí, tem vida em outros planetas, mas é claro que a espiritualidade é sábia, né? Então ela mantém cada um no lugar para um não interferir com o outro. Fiquem tranquilos, não vai ter invasão alienígena, fiquem tranquilos, tá? Dessa vez, porque as outras 4 vezes, a humanidade ela era mais dura, ela era mais ruim, ela era pior. Sim, pô, nós somos muito mais piores do que somos hoje. Então a radiônica não é uma coisa antiquíssima, ela foi evoluindo, né? Evoluindo, né? Hoje eu trabalho não só com a radiônica tradicional, mas com a radiônica quântica e psionica, que é um assunto por uma outra aula, um outro bate-papo nosso, tá joia? Então hoje, basicamente, a radiônica é a utilização de determinados gráficos que têm geometrias sagradas, que têm símbolos, que pode ser utilizado com auxílio de cristais, que é uma outra terapia holística. Você pode usar oráculos também como energia junto com os gráficos, né? Pode-se usar florais juntos com os... Então hoje nós temos um mix de terapias holísticas que pode ser ali utilizado juntos para auxiliar o ser humano nos seus dilemas, seja para ajudar a resolver problemas de amor, relacionamento, desemprego, problemas financeiros, problemas de saúde. A gente atua como auxiliar, né? Nós somos terapia auxiliar, não estamos aqui para substituir terapia nenhuma. Inclusive eu, como terapeuta holístico, eu sempre falo para os meus clientes, quem tem que tirar o remédio do seu filho, da sua filha, o teu remédio, é lá o psiquiatra, por exemplo. Se você está fazendo um tratamento psiquiátrico e está vindo fazer terapia holística, maravilha, os dois se somam, mas o psiquiatra, ele está acima de mim. Ele é a autoridade que vai dizer quando a pessoa pode parar de tomar aquele determinado medicamento. Como dizia minha avózinha, cada macaco no seu galho, cada profissional no seu quadrado. Tá? Então nós trabalhamos com muito respeito aos psicólogos, aos psiquiatras, a todo tipo, aos oncologistas. A gente, por exemplo, tem aqui um gráfico que é alta vitalidade. A pessoa está fazendo ali um tratamento, por exemplo, de câncer, se ativa um gráfico de alta vitalidade para ajudar a pessoa a ter mais força naquele momento para ela revigorar. Nesse momento, por exemplo, que eu estou gravando essa videoaula, claro que é atemporal, existe um amigo meu que ele teve um AVC, ele está de coma, tentando se recuperar, e eu ativei um gráfico de alta vitalidade para este meu amigo, para ajudar. Então, os médicos lá e eu aqui, vamos unir, e a família orando para Deus. Uns são evangélicos, outros são católicos, outros são espíritas,
mas cada um, todos orando para o bem maior desse ser humano. Né? É o bem maior para ajudar a transformar a vida das pessoas. Então você, quando atua com radiestesia e radiônica juntas, você está trabalhando a transformação da sua vida e a transformação das vidas das pessoas, sempre com muita sinceridade e responsabilidade. Sinceridade e responsabilidade, para você poder transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas. Isso tudo que eu estou passando para vocês é apenas a pontinha do iceberg do mundo da radiestesia, da radiônica. Né? Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fiz um pêndulo, foi um pêndulo com um contrapino de roda de Fusca. Eu peguei um contrapino de roda de Fusca que estava jogado na casa do meu pai, que eu li na revistinha esotérica que era um pêndulo, né? Ele dizia que né? E aí eu fiz um pêndulo. Mas a primeira vez que eu fui comprar um pêndulo na minha vida, meu primeiro pêndulo foi um pêndulo de cristal. Na época, por exemplo, não tinha pêndulo de cristal e pêndulo de madeira, mas de madeira era muito caro, né? Na época, por exemplo, não existia ainda pêndulo de orgonite, né? Que é um assunto aí para uma outra videoaula para vocês. Então não existia. Hoje você tem pêndulo de orgonite, né? Ainda na época que eu comecei a aprender sobre gráfico, não tinha gráfico em PVC, era gráficos ainda em cobre, né? Então assim sempre vai aparecendo novas técnicas. Mesa radiônica quântica lá em 94, 2000, eu não conhecia ainda, não estava começando a nascer essa técnica, que ela foi aí trazida pelo querido arcanjo Metatron. Nós trabalhamos muito firmemente, né? Junto com os anjos, com os arcanjos, que são todos esses seres de luz que estão nesse momento caldeando o quê? Esse momento da transição planetária, né? Então, radiestesia mede, mensura, encontra, detecta, aponta, né? E a radiônica a gente trabalha com um determinado tratamento, e não é só a geometria sagrada do gráfico, mas a intenção que está no coração, no cardiochakra do operador, do terapeuta holístico. Colocar o coração naquilo que você faz é o importante. Eu recapitulo um aprendizado com o querido Daniel Godry, um grande palestrante motivacional brasileiro, né? Ele e o filho dele, o Daniel Godry Jr., mas lá final dos anos 90, eu lembro que eu assisti uma fita que um amigo meu me emprestou, do Daniel Godry falando coração no poder. Que quando você coloca o coração naquilo que você faz, né, ninguém te copia. Você cresce, porque você colocou suas boas intenções. Coloque o seu coração na hora que você está fazendo uma medição radiestésica, uma medição radiônica, né? Se a gente for analisar as cartas de tarô, por exemplo, é meio que um instrumento radiestésico. Por quê? Você embaralha as cartas, você abre um leque na mão ou um leque em cima da mesa e você vai ali sentir qual carta você vai puxar para você revelar ali uma resposta, uma orientação. Então os oráculos, como as runas, né? Você tem lá um saquinho com runas, você está mexendo ali as pedrinhas, você vai puxar uma pedra rúnica, não deixa ali de ser um tipo também de instrumento radiestésico que você está ali, né, trabalhando para trazer ali uma orientação. Tudo isso dentro do campo da terapia holística que evolui, que cresce, tá? Então, não é você sozinho, é você junto com as energias que estão à nossa volta, conhecida como 5 elementos, terra, fogo, ar e água, e o éter, ou, né, o que os cientistas chamam, né, de matéria escura, né, que é o éter, aquela energia, o quinto elemento, né, embora a gente pode entender que o quinto elemento, na verdade, é a fusão dos 4 elementos, gera o quinto elemento, ou é o quinto elemento? Qual será o segredo, né, que gera os 4? Né? Então são aí os 5 elementos, junto de trabalharmos amparados. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos os nossos amparadores espirituais. E você pode ter a religião que você quiser. É claro que a maioria de nós, com o tempo,
se tornam espiritualistas livres. Com o tempo a gente não se vê mais em querer ficar só com aquela determinada religião. A maioria de nós acaba se tornando espiritualista livre para poder ter uma conexão com, por exemplo, um deus hindu como Ganesha, e poder fazer uma conexão com Freya, que é uma deusa nórdica, sem conflitar com o cristianismo que eu frequentava antes. Embora existam terapeutas que são católicos, evangélicos, kardecistas, umbandistas, candomblecistas e qualquer religião, e trabalham normalmente com terapia holística. Então, você pode ter uma religião física, você pode ter fixa, né? Você pode ter ser espírito, não tem problema. O importante são as intenções do teu coração. É você fazer o teu melhor e estar conectada com aquilo que te faz bem. Como diz a antiga mística Ordem Rosa Cruz, qual que é o Deus do seu coração? Que é um dos requisitos, tanto para a Rosa Cruz, como para a maçonaria, por exemplo, né? É que você acredite no Deus, que existam seres que vão estar te amparando para que você possa estar o quê? Evoluindo, né? Então, de certa forma, todos nós somos como Hércules, somos semideuses. Todos nós somos semideuses. Porque nós estamos caminhando para um dia nos tornarmos deuses, né? Todos nós somos uma fagulha, né, do Deus maior, que é uma coisa que a gente ainda não compreende, mas estamos caminhando para a evolução, né? E é muito gostoso ter ali a radiestesia, né, a radiônica, como técnicas que nos ajudam nesse nosso dia a dia, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas informações para trazer essa introdução para vocês, e sempre estudando e treinando. É o que eu falo para os meus alunos. É estudo e prática. Você estuda, você pratica, você analisa o resultado e tira suas próprias conclusões. Como já dizia o querido Valdo Vieira, né? Não acredite em nada do que eu digo para vocês. Coloquem em prática e tirem suas próprias conclusões. Esse é o melhor caminho para a tua evolução espiritual. Nos vemos num próximo vídeo, numa próxima aula, num atendimento, num tratamento, num curso. Afinal, o mundo é grande, né? Mas com a tecnologia a gente consegue se aproximar mais rápido. Um forte abraço para vocês. Namastê, luz e paz. Gratidão.